Inclusive, é muito importante você lembrar que existe um instituto chamado Instituto do Templo, que, segundo eles, ele já tem todo o equipamento necessário para reconstruir esse templo, trazendo o chamado Terceiro Templo. Então, isso são profecias bíblicas muito antigas e que estão diretamente relacionadas ao final dos tempos. O final dos tempos está completamente relacionado à reconstrução do templo em Jerusalém. O problema é que no local onde esse templo precisa ser construído dentro das regras que a Bíblia estabelece, existem duas estruturas que não são do povo ali da Terra Prometida. É daquele povo dos barbudos, lá do Oriente. Enquanto o povo de Deus estava longe e foi retirado da Terra Prometida pelos romanos, aquela região acabou sendo dominada pelo pessoal da submissão, aqueles barbudos do Oriente, e eles construíram ali o chamado Domo da Rocha e construíram também um templo chamado Al-Aqsa. E, obviamente, não tem como você reconstruir um terceiro templo naquela região, templo do povo ali da Terra Prometida, não tem como você construir com essas duas estruturas lá. E para eles construir esse templo, eles não apenas precisariam retirar essas estruturas que estão ali, em tese, atrapalhando esse projeto, mas eles também teriam que fazer todo um ritual de purificação, conforme a Bíblia estabelece lá no livro de Números, capítulo 19. No livro de Números, capítulo 19, está toda a descrição da regra e das atividades de purificação que precisam ser realizadas para que os funcionários do templo, os sacerdotes, consigam ali atuar. Existe um ritual de purificação que, segundo a Bíblia, no capítulo 19 de Números, é necessário para que esses sacerdotes possam trabalhar nesse templo. O problema é que para a consagração desses sacerdotes e para a consagração desse templo, eles precisam fazer ali uma oferta a Deus de um tipo de novilho muito específico. Na verdade, é a chamada Red Heifer, como os americanos chamam, ou a novilha vermelha, como nós chamamos. Isso aí é um negócio muito detalhado. Por quê? Porque é muito raro você encontrar uma novilha vermelha exatamente nos conformes daquilo que a Bíblia exige. E essa novilha vermelha só foram encontradas poucas durante toda a história, desde Moisés até hoje. Desde Moisés, e a gente está falando 1.200 anos antes de Cristo, se você soma mais aí uns 2.024 anos, você tem mais de 3.000 anos de história em que eles encontraram poucas dessas novilhas vermelhas. A gente está falando de 3.224 anos de história. Em 3.224 anos de história, eles encontraram pouquíssimas novilhas dessa que estavam capazes de serem usadas nesse sistema aí de purificação. Então, não chegam nem a 10 em todos esses 3.230 anos. Eles só encontraram cerca de 10 novilhas vermelhas que estavam aptas a serem usadas nesse ritual de purificação. O problema é que recentemente, a grande questão é que recentemente essas novilhas foram encontradas numa fazenda do Texas. E aí muitos estão perguntando, será que uma novilha nascida no Texas vai trazer para o mundo o final dos tempos? A reconstrução do terceiro templo de Jerusalém e a grande batalha do final dos tempos, que é a batalha de Armagedon? Será que é isso que vai acontecer? Será que uma novilha vinda lá do Texas, dos Estados Unidos, vai levar o mundo a ver, por incrível que pareça, profecias dos tempos antigos se cumprindo? Parece que é isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. E foi exatamente, não apenas o encontro dessas novilhas vermelhas, mas o transporte delas lá do Texas para a Terra Prometida que levou o jamais
a fazer aquilo que eles fizeram no dia 7 de outubro do ano passado.